Olá, meu querido aluno da classe de jovem, a paz do Senhor. Aqui é o seu amigo presbítero Celso Godoy e hoje estudaremos a lição de número 2, cuja o título é Adão e Eva querendo ser como Deus. E eu quero deixar como subsídio para vocês, no capítulo 3 de Gênesis, nós podemos entender que Adão e Eva estava habituado com a serpente no jardim. Porque não vemos nenhuma surpresa em Eva ao conversar com a serpente. E também podemos dizer, podemos conjecturar, que foi a primeira sessão mediúnica que aconteceu ali no jardim, quando Satanás incorpora em uma serpente para enganar Eva e pôr em xeque o mandamento do Senhor, fazendo com que Eva desse a mordida mais mortal de todos os tempos. E não só levando o casal à morte, mas também toda a humanidade. E existe um ditado popular antigo que o peixe morre pela boca. Mas aqui nessa situação, o casal também morreu por ela. Tá? Embora a nossa boca tenha 32 dentes para trancá-la, para segurá-la, não foi o suficiente para mantê-la fechada e não deixar Eva dar a maior mordida mortal da sua vida, e inoculando garganta abaixo o veneno da serpente mais perigosa de todos os tempos, que é o inimigo de nossas almas. E como é de costume, os nossos comentaristas dividem a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, uma orientação dada pelo próprio Criador. Segundo, serás como Deus. E terceiro e último tópico, o custo da desobediência. No nosso primeiro tópico, nós temos aqui a orientação dada pelo o próprio Criador. E temos 3 subpontos nesse primeiro tópico. A criação, criado sem pecado e uma única restrição. Nós conhecemos a história, e muitos acredito que conhecem essa história, que Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, mas quando ele cria o casal, a terra já tinha forma e já havia animais na terra. Então ele cria Adão e Eva e também cria um jardim no Éden para colocar ali o casal. Deus não criou Adão no jardim, mas ele criou o jardim para Adão. Ele dá condições, né? Ele cria condições, cria um jardim para que Adão vivesse bem. Deus pensou no bem-estar de Adão, criou todas as condições, né? O suprimento, né? Para que Adão vivesse bem ali no jardim. Era um céu na terra. E Deus observou que Adão, ele estava só. E não era bom isso. Então Deus põe um profundo sono em Adão e forma da sua costela uma adjutora, uma varoa, para que estivesse ao seu lado, né? Que fosse afetivamente a sua adjutora. E Deus criou o casal sem pecado. Eles eram inocentes, não havia pecado. E também criou eles para viver eternamente. Tá? Deus não criou Adão e Eva para morrer, mas criou para eles viver eternamente. E colocou ali no jardim do Éden uma única restrição. Disse para o casal, de todas as árvores que estão no meio ou no jardim, e de todos os seus frutos, segundo a sua espécie, vocês podem se alimentar, vocês podem comerem. Porém, da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto vocês não podem comer, porque o dia que comerem, vocês morrerão. Foi a única restrição
que Deus colocou para o casal. Um único mandamento, não era pesado. Adão e Eva estavam habituados, conhecia a árvore, conhecia o fruto e dava glória a Deus todas as vezes que via essa árvore, porque havia um mandamento e eles não tocavam, eles não comiam do fruto. Mas no segundo tópico, nós vemos que as coisas começam a demandar para um abismo, para um acidente, para um fatalismo, tá, com o casal. No segundo tópico, serás como Deus. Nós temos no primeiro subponto a dúvida. E no terceiro, se abrirão os vossos olhos. No segundo e no terceiro, sereis como Deus. Nós sabemos que o maior inimigo de nossas almas chama-se Satanás. E ele quis ser semelhante a Deus, sendo criado nos céus, aonde não havia pecado. E ele foi deposto, porque subiu no seu coração, pecou em seu coração em ser semelhante ao Altíssimo. É o pecado do orgulho. O espírito peca? Sim. Qual é o pecado do espírito? O orgulho, a soberba. Esse, a idolatria. Esse, a ecolatria, adoração do eu. Tá? Foi esse o pecado do espírito, foi esse o pecado de Satanás. Mas Satanás, sabendo que Deus havia criado a coroa da sua criação, que era o homem e a mulher, semelhantes, segundo a sua semelhança e imagem. Então ele vem com fúria sobre eles e traz a tentação. Aquele mesmo sentimento que ele teve lá na glória, ele agora passa para Adão e Eva e tem sucesso na sua tentação. Ele coloca dúvida na mente, no coração de Eva. Sabendo que os olhos estão milimetricamente próximo ao cérebro, então ele usa a imagética e também usa o campo de batalha, o seu campo de batalha, a mente de Eva. E os olhos para cobiçar aquela fruta. Então, começa um diálogo com Eva, colocando dúvida em seu coração. Por que vocês não comem dessa árvore? O que Deus disse para vocês? Eva disse, olha, de toda a árvore Deus disse que nós devemos comer do seu fruto, mas exceto essa do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que nós comermos ou tocarmos nela, seremos mortos. Então, Satanás começa a tentação, que está em Tiago 1, capítulo, versículo 14 e versículo 15. Né? Qual é o início da tentação? Né? Nós somos tentados quando atraído e engodado pela nossa própria cobiça. E havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. Então, quando você é tentado, não é pecado. Mas quando concebe, certo? Aí sim, você entra no estado de morte, foi o que aconteceu com Eva. Até ela ver a fruta e surgir no seu coração o desejo, mas não tinha tocado, mas quando ela toca na fruta e come a fruta, então o pecado é consumado e gera a morte no casal. E Satanás, ele teve sucesso no seu objetivo, no seu intento, pondo dúvida em Eva, dizendo que ela seria como Deus, seria aberto os seus olhos e eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. E Eva cai e também leva, né, Adão a cair nesse pecado. E lhe foram abertos os olhos e eles viram que não estavam, que eles estavam agora nu. A inocência havia saído deles. Aquele manto de glória da inocência que tinha em Adão e Eva, agora por causa do pecado, então eles perderam e viram que estava nu. E toda a maldade. Os animais agora não eram mais passivos. Agora os animais se tornam nocivos, né?
as feras. Então, há uma mudança no ecossistema, há uma mudança no cosmos, a maldade entra por causa de uma simples desobediência de Eva. Uma única restrição e ela deixa ser tentado e a maldade então cai sobre a terra de uma forma furiosa. E o homem perde então aquilo que ele tinha de melhor, que era a vida eterna. Porém, as consequências foram enormes, porque Satanás enganou dizendo que seriam como Deus. Mas o nosso Deus, ele não desamparou o homem. Embora o homem desencadeou a ira de Deus sobre ele por causa do pecado, porque o pecado separa o homem de Deus, e o castigo para o pecado, para o pecador, é o inferno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, não para o homem, mas o homem seguindo, dando ouvido à serpente, então ele ficou obstinado, ele ficou destinado ao inferno. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, na sua presciência, eu não estou falando aqui da predestinação fatalista, mas estou falando da presciência de Deus. Ele sabe tudo e sabe antecipadamente. Deus, sabendo que o homem não ia resistir, ia quebrar o mandamento, então antes da fundação do mundo, Deus prepara o plano da salvação. Ele prepara o cordeiro, ele prepara o seu filho, o cordeiro pascual, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a ira de Deus é desviada do homem e colocada sobre o seu filho. Está escrito em João 3, capítulo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Adão e Eva abriu a porta para o pecado. Porém, o segundo Adão, o Filho de Deus, Jesus Cristo, abriu a porta para a vida eterna. E todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, ele é restituído a sua comunhão com Deus. Então, eu quero nesse momento, as pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez, que ainda não é crente, aceite a Jesus como Salvador. Tem solução para a sua vida. Tem jeito para os seus pecados. O nosso Senhor Jesus veio para salvar, para restituir aquilo que nós havíamos perdido e nos dar novamente a vida eterna. Porém, aqueles que não aceitam a Cristo, está destinado. Nós temos 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Todas elas causadas pela desobediência do homem, de Adão e Eva no jardim do Éden, e passou a todos os homens. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso todos nós morremos. A prova que somos pecadores é porque nós ficamos doentes e morremos. Se nós não morrêssemos, se não ficássemos doentes, não éramos pecadores. Mas essa é a prova. Então, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos, por um único homem chamado Jesus Cristo, também entrou a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então fica o nosso apelo, que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa lição. Eu quero aqui, para concluir, ler a conclusão da lição. O primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir, porque preferiu dar mais valor ao que Satanás disse do que ao que Deus havia ordenado. Eles não somente desceram do que o Senhor havia dito, descreram, aliás, melhor dizendo, descreram do que o Senhor havia dito, mas também creram que poderiam ser semelhantes a Deus e que não morreriam. Como vimos, o preço pago pela desobediência nunca compensa a perda da comunhão com Deus e as consequências que se seguirão.
Então terminamos mais essa lição abençoada e eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, dá o seu joinha, dá um clique aí no sininho para você obter mais, né, informações dos vídeos que serão feitos posteriormente e divulgue esse vídeo, né? Compartilhe para o maior número de pessoas que você conhece e se inscreva no canal. É só clicar, né? Está escrito em vermelho, inscreva-se. É só clicar, não tem trabalho nenhum e você já está inscrito no meu canal. Que Deus abençoe sua vida. Continuarei orando por você e sua família. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera. Deus abençoe a todos.